Reformulada em agosto do ano passado, a NR1 traz pela primeira vez a obrigatoriedade na identificação de riscos psicossociais no ambiente de trabalho e entra em vigor a partir de 25 de maio. O Cimesp convidou o advogado Bruno dos Santos Simão, do escritório Schoff Advogados, para falar sobre as atualizações da NR1 e os novos desafios jurídicos para as empresas. A TV Metropolitana conversou com o Dr. Bruno e ele trouxe alguns detalhes importantes dessa norma regulamentadora. A questão dos riscos psicossociais, riscos psicológicos e a preocupação da saúde mental do trabalhador, ela vem sendo amplamente discutida nos últimos 3 anos por uma comissão tripartite, tá? Essa comissão tripartite, ela vem identificando alguns pontos, por exemplo, o número de afastamentos que foi muito expressivo durante a pandemia. Uma curiosidade interessante é que a pandemia em si teve uma redução dos afastamentos em relação até 2019. Porém, a partir da pandemia, a gente veio observando um aumento muito expressivo, inclusive em 2024 a gente teve 472 mil afastamentos por saúde mental, o que gerou uma preocupação dos órgãos, no sentido de que o mental do colaborador tem que ser protegido. Inicialmente, o trabalhador e as empresas, na verdade, elas têm que mapear todos os riscos existentes para uma atividade. Existe um gerenciamento de risco ocupacional que é trazido pela NR1, em que a empresa tem que, para toda atividade, considerar quais são os riscos. Por exemplo, uma atividade de altura, ela vai identificar que existe o risco de queda e, com isso, ela vai tomar medidas para que essa queda não ocorra. A partir do dia 26 de maio, as empresas terão que considerar também os riscos psicológicos. Existem algumas situações mais óbvias que eu posso trazer de exemplo para que a gente possa entender melhor. Por exemplo, os profissionais da saúde. Profissionais da saúde, eles são nitidamente expostos a situações que são vulneráveis, eles se tornam vulneráveis psicologicamente, vamos dizer assim, porque são situações que geram um risco psicológico. Já são reconhecidos e tudo mais. Porém, a partir de hoje, as empresas vão ter que observar isso em todas as atividades. Quaisquer atividades que envolvam dos trabalhadores, tem que ser avaliado também o risco psicológico. Isso vai considerar vários quesitos. Jornada extenuante, metas excessivas. A gente tem, por exemplo, o trabalho do telemarketing. O telemarketing é um trabalho que a pessoa tem que estar ali na frente do computador e lidando no telefone o tempo todo. Esse trabalho pode representar um risco psicológico? Tem que ser avaliado. Inicialmente, puxando um pouquinho lá atrás, quando iniciaram-se as relações de trabalho como conhecemos hoje em dia, o trabalhador era visto como uma máquina. A gente tem, com a consideração dos riscos psicológicos, uma evolução de um movimento que valoriza o trabalhador como um indivíduo mesmo. E nos anos 80 a gente teve a questão da ergonomia, que foi muito discutida. A gente teve os riscos físicos e químicos que foram considerados lá atrás também e que foram vitórias porque contribuíram para a saúde do trabalhador. Hoje, a gente tem a compreensão do trabalhador como um indivíduo e essa compreensão do trabalhador como um indivíduo faz com que a saúde mental dele também seja considerada. Então, para o trabalhador, a gente vai ter uma questão muito grande que é a valorização dele como um ser humano em si. Certo? A partir do dia 26 de maio, as empresas que não cumprirem com essa norma e que não estiverem com as suas atividades devidamente mapeadas, elas estão sujeitas às fiscalizações dos órgãos de inspeção. Então, o Ministério do Trabalho pode realizar uma inspeção nessa empresa, constatar que existe um risco psicológico não considerado e autuar essa empresa. O Ministério da Saúde ele não atua na área trabalhista, tá? Vai ser o Ministério do Trabalho, mas o Ministério da Saúde ele traz a lista de doenças relacionadas ao trabalho. Então, a contribuição dele é no sentido consultivo. Bom, eu acho que é importante destacar que nesse momento a gente está vivendo uma evolução do trabalho, né? É importante destacar que antigamente o trabalho era visto como trabalhe mais e produtividade acima de qualquer coisa. Hoje em dia a gente tem inteligência artificial, a gente tem vários artifícios que fazem com que a gente tenha o trabalho inteligente. O trabalho que gera menos esforço e mais produtividade.
Isso é interessantíssimo da gente observar, porque quanto mais a produtividade com menos esforço, a gente tem um lucro das empresas que também vai ser maior. A gente tem um lucro dos trabalhadores que vão ter um trabalho mais valorizado. Então, eu acho que é muito interessante a gente observar por esse prisma também, da mudança do trabalho. Eu chamo atenção para algumas coisas, por exemplo, os afastamentos que eu disse anteriormente. Uma empresa que tem um colaborador afastado, ela é uma empresa que está perdendo uma mão de obra. Ela está perdendo uma pessoa que poderia estar ali na empresa produzindo. Um trabalhador motivado, ele vai produzir mais. A sensação de pertencimento é muito maior. Ele vai entregar mais para aquela empresa. Ele vai buscar meios de fazer o trabalho dele ser mais produtivo e ser menos forçoso, vamos dizer assim. Ele vai buscar meios para fazer isso acontecer. Então a gente tem a redução do absenteísmo, a gente tem um aumento da produtividade. Então as empresas também tendem a ser muito beneficiadas com essa alteração.